Bom dia a todos. Hoje, 7 de setembro, Bom dia. daremos início, né? Na verdade, daremos sequência à comemoração pelo dia de hoje, né? Após a live lá do Quinto Bio, daremos sequência às atividades, né? Para o dia de hoje, as atividades do 7 de setembro, né? Quero agradecer todos os alunos que estão participando. Que legal que vocês estão aqui nesse momento, né? Não só para a homenagem, né, à nossa pátria, como também para aprender, né? É um momento também de aprendizagem. Agradeço os professores, agradeço a vice-gestora Regina, que também está presente, né? As mediadoras, todos aqueles que estão podendo aí participar conosco desse dia, né, do dia de hoje, tá? Nós montamos uma programação bem bacana, tá? Contando com a participação aí de um convidado especial, que é o professor Abraão César, tá? Ele é professor de história, preparou com todo carinho um bate-papo, né, conosco no dia de hoje, para explicar como aconteceu, para explicar dentro do olhar histórico, né, essa data, né, o que aconteceu e como foi, né? E ele, então, se disponibilizou, né, a trabalhar conosco no dia de hoje. Na sequência, teremos, então, aí o professor Abraão vai precisar se despedir, porque ele está indo também para uma outra escola, né, fazer também uma conversa, e a gente continua, tá? Com os hinos, com as apresentações dos quartos e quintos anos, que prepararam uma apresentação para vocês durante a semana, para que a gente pudesse compartilhar no dia de hoje, tá? E ao final também com a apresentação dos lindos trabalhos que as crianças que estiveram na escola essa semana, né, de forma presencial, puderam fazer, e as que virão nessa semana agora do 7 de setembro, também farão e colocarão aí os trabalhos para compor os painéis da escola, tá bom? Então, professor, muito obrigado novamente, seja muito bem-vindo. Esses são os nossos alunos da Escola Governador Mário Covas, são alunos muito dedicados, né? Sempre que podem participam. Então, por favor, o espaço é seu agora, né? Nos prestigie aí com o seu conhecimento. Obrigada. Obrigado, professor Jamile. Fico muito feliz, né, pelo convite e agradeço aí a oportunidade. Como a professora Jamile falou para vocês, eu sou professor de História, né, e trabalho aqui na cidade de Lorena, né, na faculdade, lecionando algumas disciplinas. E hoje eu vim falar com vocês sobre a independência do Brasil. Como que tudo isso aconteceu e principalmente para a gente bater esse papo sobre o que significa a independência do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides que eu preparei, né? Vou só aqui abrir aqui. Vocês estão vendo os slides? Né, sobre a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar que o Brasil era uma colônia portuguesa. Portugal mandava no Brasil e o Brasil não podia fazer absolutamente nada sem a autorização de Portugal. Ele não podia vender os seus produtos, ele não podia escolher para quem vender, ele precisava comprar e vender só com Portugal. Ele dependia de Portugal para fazer a defesa, né, do litoral. A gente tinha muito ataque de pirata e a gente dificilmente conseguia se defender sozinho. Né? Era Portugal que precisava mandar os soldados e etc. aqui para o Brasil. A situação começa a ficar diferente, porque em 1808 Napoleão ameaça Portugal. Esse do lado esquerdo é Napoleão e do outro é Dom João VI, que viria a ser rei de Portugal e rei do Brasil. O que acontece? Portugal ele era aliado da Inglaterra, né? E a França, de Napoleão, não queria que nenhum país fizesse comércio com a Inglaterra. Então ele decidiu impor o bloqueio continental. Então toda a Europa, como vocês podem ver aqui, né, estava dominada por Napoleão, por acordos, por invasão, e
ninguém podia comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal era um reino muito pequeno e precisava da ajuda da Inglaterra. Então, Dom João traça um plano para escapar de Napoleão. Ele decide fugir para o Brasil. Ele decide fugir para o lugar onde ele ficaria mais seguro, que era a colônia brasileira. Então, em 1808, Dom João, ainda príncipe regente de Portugal, né, decide fugir para o Brasil. Esse aqui é Dom João, príncipe regente, e Dona Maria I, que é a rainha de Portugal, mãe de Dom João. O príncipe regente, ele é o herdeiro do trono que governa quando o rei não pode governar, ou a rainha. No caso, Dona Maria já era muito idosa, então quem comandava as coisas em Portugal era Dom João. E nesse meio tempo, claro, Dom Pedro veio para o Brasil junto com o pai, Dom João era pai de Dom Pedro, e ele cresceu aqui no Brasil. Isso é interessante porque Dom Pedro, então, ele era muito mais brasileiro do que português. Ele veio para cá criança e cresceu aqui. E Dom Pedro, ele não gostava muito de aprender a ser rei. Ele era o filho mais velho, então ele tinha que ser rei. Né? Então, o que ele faz? Ele gosta muito de festas, ele gosta muito de sair, de tocar violão, de passear de cavalo. Então, Dom Pedro, ele acaba sendo essa figura que está muito mais fora do reinado do que dentro. Né? Então, ele se torna esse personagem interessante e acaba sendo tipicamente brasileiro. Então, passam os anos e Dom João precisa voltar para Portugal. Napoleão é derrotado, os ingleses vencem Napoleão, e Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, decide voltar para Portugal para coordenar as coisas de lá. E deixa no lugar o príncipe regente, Dom Pedro. Lembrando que regente é aquele que governa, né, no lugar do rei. O rei voltou para Portugal e Dom Pedro fica no Brasil. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebe uma carta dizendo que ele deveria voltar para Portugal, porque os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Durante todos os anos que Dom João ficou aqui no Brasil, o Brasil foi se tornando cada vez mais independente do controle de Portugal. Ele podia decidir para quem vender, ele podia decidir de quem comprar, ele começou a fabricar. Dom João criou as fábricas de pólvora, as universidades, as primeiras universidades do Brasil. Então o Brasil foi experimentando já os primeiros sinais de independência. Mas no dia 9 de janeiro... Sim. Eu entrei agora. Eu pensei que ia ligar. Ah, não, a gente já está fazendo a apresentação sobre Dom Pedro, sobre a independência. Tá? Mas depois a professora falou que vai deixar gravado para pôr no YouTube, e aí você assiste o comecinho de lá, tá bom? Uhum. Então, deixa eu voltar aqui. Em 9 de janeiro, ele recebeu uma carta pedindo para ele voltar para Portugal. E Dom Pedro, então, decidiu não voltar. Ele decidiu ficar no Brasil. Né? Porque os brasileiros queriam que ele ficasse. Queria que ele continuasse, né, fazendo com que o país crescesse, avançasse e se tornasse separado cada vez mais de Portugal. Então ele teria dito essa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele decidiu ficar. Só que para ele ficar, ele precisava do apoio, né, dos grandes, dos homens ricos, dos homens poderosos do Brasil. E em 1822, onde estavam esses homens ricos e poderosos? Eles estavam justamente nas cidades aqui do Vale do Paraíba. Taubaté, Guaratinguetá, Lorena, Bananal, São José do Barreiro, Areias, todas essas cidades eram muito ricas e muito poderosas durante o século XIX. Né? Porque nós tínhamos grandes fazendas de café, nós tínhamos muitas propriedades aqui, então Dom Pedro precisava do apoio dos fazendeiros de café, precisava do apoio dos grandes donos de escravos aqui do Vale do Paraíba para poder, né, se fortalecer. Né? Então, ele decide fazer uma viagem. Junto aqui com Dom Pedro tem a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina.
né, que viria a ser a imperatriz. Durante toda essa viagem, Dom Pedro foi passando por cada cidade. E em cada cidade ele reunia pessoas, né, ali das famílias nobres, ele reunia delegados, ele reunia soldados para montar uma comitiva, né? Essa comitiva vai acompanhar ele de volta até o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Porém, quando ele chega às margens do rio Ipiranga, quase chegando ali em São Paulo, ele recebe uma outra carta. Isso já em setembro de 1822. E em setembro de 1822, definitivamente os portugueses dizem para ele: você tem que voltar para Portugal, né? Você não pode mais ficar no Brasil, o Brasil tem que voltar a ser uma colônia. A gente tem que voltar a comandar tudo que acontece no Brasil. Dom Pedro, então, decide, né, já apoiado por todo esse grupo que caminha junto com ele, ele opta, então, ele escolhe, né, declarar o Brasil independente de Portugal. Então, no dia 7 de setembro, né, nessa pintura que a gente costuma ver em vários lugares, ele diz que o Brasil se torna independente. Ele diz aquela famosa frase: independência ou morte. E a partir desse dia, né, o Brasil se torna independente de Portugal. O Brasil se torna um país e não mais colônia portuguesa. Ele se torna um país que agora vai definir os próprios caminhos, né? Então, ele rompe com Portugal. Claro que depois ele vai pagar uma indenização para Portugal, porque Portugal perdeu a sua grande colônia, mas ele vai, a partir daí, conduzir o país, conduzir o Brasil, né, como um país independente, sem precisar perguntar para Portugal o que fazer ou o que não fazer. Depois do 7 de setembro, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro, assina os papéis da independência e começam, né, as grandes disputas, né, porque ainda existem tropas portuguesas no Brasil e ele precisa enfrentar essas tropas. Algumas se rendem, outras ele precisa fazer uma guerra contra elas. Ele vai também enfrentar problemas, né, de rebeliões contra a independência do Brasil, mas também vai ter muito apoio. E a partir desse dia em diante, o Brasil passa a ser justamente esse país, né, grande, esse país aí de dimensões continentais e que apresenta muitas diferenças entre si, mas que também tem o mesmo sentimento de independência, né? E é importante a gente lembrar que justamente por todo esse processo, né, de Dom João ter fugido de Napoleão, né, ter chegado no Brasil, Dom Pedro ter crescido, né, como praticamente um brasileiro, né, ao invés de ter se mantido próximo, né, da ideia portuguesa, Dom Pedro pôde, né, fazer essa transformação que foi a independência do Brasil. Ele pôde transformar o Brasil num país independente, num país que pudesse decidir sozinho. E depois, ao longo dos anos, Dom Pedro vai ficar no Brasil até 1831, e depois disso ele vai deixar o país a cargo do seu filho, Dom Pedro II, e aí é outra história. Aí já é outro momento aqui da nossa história. Tá certo, pessoal? Aí, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem falar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Fiz uma apresentação breve também, para não atrapalhar as outras atividades. Eu vi que tem gente com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Vocês já conheciam a história da independência do Brasil? Sim. Não. E o que vocês acharam? Eu não. Muito legal. A história foi impressionante. Legal. Eu gostei. Vocês sabiam que ele tinha passado aqui por Lorena, por Guaratinguetá e tudo mais? Não. 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 Sim, ele passou por várias cidades aqui, ele dormiu nas fazendas, ele visitou muitos lugares aqui para conseguir apoio, né? Então, isso é muito legal. Vocês gostam de história? Sim.
Sim. Ah, muito legal. Sim. Muito bem. Parabéns, professor. Obrigado. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem saber alguma outra coisa? Não. Eu fiquei com uma dúvida. Ele foi para Paraty? Ele saiu de Paraty. Ele passou por Paraty quando ele estava vindo, passou rapidamente, depois ele voltou para Paraty. O caminho que eles faziam saía do Rio de Janeiro, passava por Paraty e vinha para o Vale do Paraíba. Na volta, ele fez a mesma coisa. Ah, agora que entendi. Entendeu? Professor, é legal contar para eles que ainda existe algo aqui em Lorena que lembra essa passagem, né? Por ele aqui em Lorena. Se as crianças quiserem depois até com os pais visitarem esse lugar, você pode falar um pouquinho da Figueira? Só um minutinho que eu vou pegar aqui o lugar certinho. Essa travessia vai ser de barco ou a cavalo? Olha, na verdade, a travessia foi de jegue, foi de burro, porque os cavalos eles não conseguiam subir a serra, porque era muito íngreme, muito fechado. Quando a gente vê as pinturas, ele está montado num cavalo muito bonito, mas na verdade eles atravessaram com mulas, né, e burros que faziam a travessia. Era bem menos pomposo, né? Mas eles atravessaram montados nas mulas. Porque o burro é mais forte, né? Por causa disso. Exatamente. O burro ele é mais forte para fazer esse tipo de caminhada, né? Os cavalos eles não conseguem. Né? Então, na verdade, foi bem cansativo, né? Todo esse trajeto, né, professor? Sim, a viagem ela dura vários dias, né? Ele passa um dia por vez em cada cidade e leva aí 2, 3 semanas para atravessar tudo. Né? Era muito diferente, né, do que a gente Senhora, é muito. acostumado com a facilidade da movimentação. E, obviamente, era tudo muito mais devagar, né? A gente tem também essas diferenças, né? Ué. Se os pais que estão acompanhando as crianças também, os professores, quiserem interagir, perguntar, tirar alguma dúvida ou contar algo que já sabe, partilhar com a gente nesse momento, tá? Fica aberto. Oi, gente. Oi. Oi. Oi, professor, tudo bem? Oi. Muito bom, viu, a exposição. Oi. Eu adorei, de verdade. Oi, bom dia. Deixa eu te falar, quando a gente passa assim, por alguns lugares que tá assim, aqui na Estrada Real, isso significa alguma coisa sobre a nossa história? Sim, sim. A Estrada Real é justamente esse caminho que tinha entre a capital, Rio de Janeiro, e as cidades aqui do Vale do Paraíba. Em alguns pontos é onde Dom Pedro passou. Em outros pontos é onde as mercadorias passavam, né? Porque até mesmo o ouro de Minas Gerais passava por aqui para chegar até o mar, né? Ou seja, naquela época tinha escravo naquela época? Sim, tinha escravos naquela época. Entendeu? Professor, no caso, um dos marcos da Estrada Real, em Lorena, ele fica ali na Praça da Estação, correto? Isso. Na Praça da Estação a gente tem um marco. Ali perto da igreja de São Benedito, também ali na rua Dom Bosco, a gente tem outro marco. São os caminhos, né, que a gente percorria para chegar à capital, no Rio de Janeiro, para chegar nas Minas Gerais. Então, todos esses caminhos são importantes também. Você conseguiu ver da Figueira, ô, professor, para mostrar para eles? Eu realmente não achei a imagem da Figueira, professor.
Devia ter me lembrado aqui. Mas você pode contar um pouquinho, né? E identificar o bairro onde ela está, que aí depois eles podem visitar com os pais. Sim, com certeza. Né? Existe uma lenda muito interessante sobre Dom Pedro, né? Que Dom Pedro ele dormiu numa figueira aqui na cidade de Lorena. Só que em todas as cidades do Vale do Paraíba tem uma figueira onde Dom Pedro supostamente dormiu, né? Então sempre tem essas histórias, né? Essas lendas, né? E uma delas, né? Até onde eu sei, a gente tem uma figueira que fica no bairro da Cabelinha, uma figueira grande, que é ali onde ele teria dormido. Outros dizem que é uma figueira ali perto da igreja matriz, né? Perto do caminho ali que tem as palmeiras. Diziam que ali ficava também uma figueira onde Dom Pedro teria dormido, né? Mas, assim, na verdade, a gente nunca sabe em qual figueira Dom Pedro dormiu. Porque aqui na região do Vale do Paraíba é muito comum essas figueiras. Então, era um lugar onde as pessoas paravam, né? Então, sempre se cria essa história de que ali dormiu Dom Pedro, ali parou Dom Pedro. Então, toda cidade vai ter uma figueira diferente, um lugar diferente, onde eles vão dizer onde Dom Pedro dormiu, né? Certo, turminha? Gostaram? Sim. Enquanto conhecimento, né? A gente fez questão de buscar mesmo conhecimento de um professor de história, né? Que tem aí, com certeza, propriedade para estar contando esses fatos históricos tão Professor, importantes, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Bom dia. Bom dia. Ainda tem descendente da família real aqui praticamente morando no Brasil? No Brasil, nós temos Rio de Janeiro. Isso, lá nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Paraty, nós temos o Dom Bertrand, né? Nós temos os tataranetos de Dom Pedro I, né? Que são os herdeiros do trono real. Nós temos o Dom Joãozinho, o Dom Bertrand, que são mais ativos ainda nessa mentalidade da monarquia. Eles fazem palestras, eles falam, né, sobre Dom Pedro, sobre todo esse período da monarquia brasileira, mas ainda temos, sim, descendentes, sim. Um dos tataranetos de Dom Pedro, se não me engano, ele virou, inclusive, deputado atualmente. É deputado, um dos mais jovens, né? Então, ainda temos, sim, descendentes da família real ainda, sim. Que eu estava lendo umas coisas de história, falou que na região ali da Serrana também, ali tem muito ainda, né? Petrópolis, Vassouras. Isso. Ali, né? Porque a linhagem dividiu, né? Tem os que são herdeiros do trono, Dom Bertrand, Dom João, os irmãos dele, e os primos dele, que são de outra linhagem também, que ainda estão ativos, né? Falam bastante sobre a monarquia. A novela das 6 agora fala um pouco sobre isso, né? Sim, ela vai falar sobre Dom Pedro II, né? Que é o filho de Dom Pedro. Sim. E a continuidade aí do Império Brasileiro, né? E vai mostrar as ramificações e tudo. Claro que com muita novelização, né? Bem diferente. Sim. Eu acho que a professora Regina tinha uma pergunta. Isso. Então, professor, eu acho bacana passar para os nossos alunos que Lorena, ela é uma cidade muito importante. Inclusive, o nosso hino, o hino de Lorena, ele retrata bem essa questão, né? Que Lorena é terra das palmeiras imperiais, velho berço de condes e barões, né? E se nós olharmos a arquitetura da nossa cidade, nós vamos ver muitos prédios, muitas construções antigas, fazendas, né? Que deixam a nossa história de Lorena muito mais bonita e muito mais interessante, que a gente possa valorizar a nossa cidade e respeitar esses prédios, essas casas, né? Respeitar a nossa história. Sim, com certeza, né? Com toda certeza. Lorena, ela é palco muito importante de toda essa jornada, né? Como eu disse, Lorena, Guaratinguetá, foi onde Dom Pedro encontrou apoio
para enfrentar os portugueses, né, que queriam que ele voltasse. E justamente tem uma história muito interessante sobre as palmeiras imperiais. Conta-se que Dom Pedro levou uma muda, né, das palmeiras que ele achou muito bonitas aqui em Lorena e plantou no Jardim Botânico, né, lá no Rio de Janeiro. E até hoje tem as palmeiras lá também que dizem que vieram aqui de Lorena, né? Então é interessante também saber que as cidades, né, do Vale do Paraíba, aqui do interior, hoje estão esquecidas, né, muitas vezes, já fizeram parte da história do Brasil, já foram muito importantes e ainda são, de muitas maneiras, importantes para o Brasil. Tá certo, pessoal? Tá certo. Sim, Tá professor. certo. Sim. Sim, certo. Então tá bom. Gente, ó, Filha. fiquei muito feliz de falar com vocês. Muito legal a participação de vocês, dos pais de vocês, dos professores, tá? Eu agradeço a oportunidade da professora Jamile, de todos os professores da Escola Mário Covas. Fico muito feliz. E da próxima, a gente pode trazer novas histórias, outras coisas, né? Para a gente poder conversar, né? Com E tudo, certeza. né? Mas agora eu tenho que ir indo, porque, como a professora Jamile falou, daqui a pouquinho eu tenho outra apresentação em outra escola e eu preciso Isso. aqui me preparar. Muito Quero obrigado. agradecer, então, Obrigado, Jamile. Muito obrigada. agradecer a sua participação, né? A sua dedicação aí para Obrigada, esse professor. dia de feriado estar aqui conosco, né? Agradecer por ter aceitado esse convite e acredito que as crianças aprenderam bastante, né? Com você nesse momento. Bem, Tá bom? Muito obrigada, obrigado, Abraão, gente. de Até mais. coração. Tchau, Até. tchau, gente. Tchau. Tchau, tio. Tchau, gente. Muito obrigada. Parabéns. Tchau. Tela, vou fazer um print da tela rapidinho. Peraí. Tchau. Já. Abram as câmeras aí. Isso. Vamos registrar. Sim. Feito. Muito obrigada. Tchau, gente. Fica com Deus. Agora a gente vai continuar, tá? Esse momento. A princípio, nós vamos dar continuação com o hino nacional, tá bom? Depois o hino de Lorena. Aí, na sequência, as apresentações dos alunos. E encerramos com o hino da independência. Então, eu gostaria que vocês agora, né, levantassem aí do sofá, da cama, da onde vocês estão, ficassem em posição, né, de sentido, para a gente poder, então, saudar a nossa pátria no dia de hoje com o hino nacional, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, onde vai aparecer o hino e também imagens dos alunos da nossa escola que essa semana fizeram também um momento de canto ao hino, tá bom? Pai do céu. Só um minuto. Vou compartilhar a tela. Só um minuto.
E é o áudio para eles ouvir você, tá? A gente vai dar sequência agora à próxima apresentação, tá bom? Que é a apresentação dos quartos e quintos anos, tá bom? Eu não tô escutando. Não tô dando pra escutar nada. Vou botar aqui.
mundo. O chão onde o país se elevou. A mão de Deus abençoou o céu e muito mais amor. O céu do meu país tem mais estrelas. O céu do meu país brilha mais. A mão de Deus abençoou a terra do Brasil do cantou amor. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, branco, azul, azul. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, branco, azul, azul. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As paredes do Brasil são mais douradas. Mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou. Vou ficar aqui porque existe amor. No carnaval, Rodrigo querem vê-lo. No colossal, desfilam de cor. As noites do Brasil têm mais beleza. As horas que eu estou com meu amor, a mão de Deus abençoou. A minha amada vai comigo onde eu for. A hora de tristeza e dor. E a natureza sofre. Ela se vai embora com seu meu tamanho. Dando sequência, a gente vai ver, então, os trabalhos, né, que vocês fizeram, que os alunos fizeram durante essa semana e que os que estarão também essa semana no presencial poderão fazer. Os alunos que estão somente presencial também têm atividades da Semana da Pátria para estar fazendo, né?
e vão fazê-la essa semana. E então, dando sequência aí às nossas apresentações. Uau! Vou ouvir a música, não é pra cantar.
Pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ficar ou morrer pelo Brasil. Ou vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossa Senhora. A Jamila. Tá travando muito o áudio. Então, essa foi a nossa apresentação, né, para o dia de hoje. Nós, da Escola Mário Covas, queremos agradecer todos vocês que participaram desse momento, tá? É um momento importante, que tem que ser comemorado, né? E, sobretudo, por nós, escola, por vocês, alunos, né? Que são aí o futuro do nosso país. Gostei de ver, assim, que tem alguns com camiseta do Brasil, isso é muito legal, a gente tem que resgatar, né? Esse nosso patriotismo e entender que o nosso país precisa da gente para ser melhor, né? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, trabalhando, sendo correto, sendo honesto, né? Sempre que possível, ajudando o outro naquilo que é importante, necessário, a gente vai conseguir, né, fazer a nossa parte para construir um país melhor, um mundo melhor, tá? Então, eu agradeço de coração todos vocês que participaram. Pode abrir as câmeras agora, para a tia Jamile ver a carinha de todo mundo. Muito obrigada por participar. Se algum professor quiser, né, falar alguma coisa, Regina, se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Agradeço mesmo de coração, tá bom? E viva o nosso Brasil. Jamile, eu só gostaria de dizer que hoje, às 8 horas, né, enquanto estive lá no quartel, hasteamento da bandeira, eu fiz uma oração, um Pai Nosso, pedindo pelo nosso país, pedindo pela vida das crianças e pelo futuro da nossa nação. Porque o Brasil somos nós, né? Aquilo que você falou, que nós possamos trabalhar com honestidade, sermos corretos
e com honestidade, amor à pátria e respeito, nós vamos conseguir, sim, ser a nação que nós desejamos, tá bom? Um bom feriado, um finzinho de feriado a todos, e que nós possamos continuar sempre amando o nosso país. Um beijo, crianças, um beijo a todos. Juntos, então, vamos eu vou fazer uma filmagenzinha bem curtinha e a gente vai dizer junto, viva o Brasil, tá bom? Na hora que eu disser já, a gente vai gritar, tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 3. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Tchau, gente. Obrigada. Jamil. Jamil.